Olá, vamos resolver aqui um exercício sobre sistemas de equações lineares. Este exercício fez parte então de um exame e na linear nós queríamos escrever o sistema na forma matricial, ou seja, usando matrizes. Atenção, porque há uma confusão, geralmente, com a matriz ampliada, está bem? Portanto, escrever na forma matricial é escrever o sistema com matrizes. E isso significa que nós vamos ter três matrizes. A primeira matriz é a matriz chamada dos coeficientes, matriz dos coeficientes. Essa matriz multiplica pela matriz das incógnitas. Depois temos aqui um sinal de igual que equivale aos três sinais de igual que nós temos no sistema de equações. E por fim temos os termos independentes, que também é uma matriz. Então até podemos começar já por aqui. Esta matriz é uma matriz coluna, a matriz dos termos independentes, com o 2, com o menos 1 e com o 3. Cada linha desta matriz, assim como das outras, equivale a uma equação linear. A primeira coisa que nós devemos também fazer é ver se o sistema de equações lineares está organizado, ou seja, as variáveis estão pela mesma ordem em todas as equações e os termos independentes estão no segundo membro. Então vamos ver. Na primeira equação temos a variável x, a variável y e a variável z. A seguir temos o x, o y não está lá, não está, significa que o coeficiente é zero, portanto é como se tivéssemos mais 0y. E depois temos o z. Portanto, a ordem das variáveis é a mesma que nós temos na primeira equação, ou seja, tem a mesma organização, a mesma sequência de variáveis. E a mesma coisa acontece na terceira equação, não é? Temos o termo em x, o termo em y e o termo em z. Estão a ver? Os termos, ou seja, o primeiro membro está arrumadinho, digamos assim, está bem organizado, porque as variáveis têm a mesma ordem. Isso é importante para nós conseguirmos escrever bem o sistema de equações. Se isso não acontecesse, reescrevíamos o sistema para que as equações tivessem as variáveis pela mesma ordem. No segundo membro só podem estar os termos independentes, ou seja, os termos que não têm variáveis. Cá está o 2, o menos 1 e o 3. Portanto, os termos independentes vão para uma matriz coluna que colocamos depois do igual, não é? Este igual equivale aos três iguais que nós temos aqui. A primeira matriz, como eu vos disse, é chamada a matriz dos coeficientes, tem os coeficientes das nossas variáveis, pela ordem que aparecem aqui. Então, na primeira equação, temos os coeficientes menos 2, deixamos um espacinho, vamos colocar o coeficiente do y, que é 1, não é? Ter y é a mesma coisa que ter 1 vezes y, e o coeficiente do z, que é menos 3. Depois, a segunda equação, pela mesma ordem das variáveis, coeficiente do x, coeficiente do y, que é 0, como já expliquei, e o coeficiente do z é 5. Penso que disse bem, não é? Coeficiente do x, do y e do z. Portanto, se eu quiser até, podemos fazer assim. A primeira coluna tem os coeficientes do x, a segunda coluna tem os coeficientes do y, a terceira coluna tem os coeficientes do z. E depois a primeira linha corresponde aos coeficientes da primeira equação, a segunda linha corresponde aos coeficientes da segunda equação e agora a terceira linha vai ter os coeficientes da terceira equação. Ok? Esta é a matriz então dos coeficientes, porque tem os coeficientes das variáveis. Essa matriz vai multiplicar por uma matriz que é a matriz das incógnitas e que tem as incógnitas pela ordem que aparecem aqui. Portanto, aparece o x, o y e o z, então vai ser por esta ordem, x, y e z. Se as equações tivessem outra organização das variáveis, imaginem que estaria assim, y menos 2x menos 3z igual a 2, não é? E depois a ordem nas outras equações também seria o y, o x e o z. Então aqui nesta matriz das incógnitas teríamos também esta ordem, apareceria y, o x e o z, ok? Portanto, a ordem aqui das variáveis, ou das incógnitas, se quiserem chamar assim, é a ordem que aparece aqui nas equações, está bem? Por isso é que têm que estar todas com a mesma ordenação. Mas, o que é que isto significa? Isto, se vocês perceberem, isto tem lógica. Então, isto significa, isto é uma multiplicação de matrizes, não é? Só para finalizar, isto é a resposta da linha A, ponto final, está feita a linha A, está bem? Ok? Portanto, isto é o sistema escrito na forma matricial. Sistema
na forma matricial. Na forma matricial. Então, a resposta é apenas isto, muito fácil. Agora, porquê? Está bem? Isto já não é preciso. Isto era a resposta para dar à pergunta, mas porquê é que é assim? Percebam lá. Vamos lá aqui fazer uma revisão e perceber porquê é que é assim. Porque, como é que eu faço uma multiplicação de matrizes? Na multiplicação de matrizes, esta linha multiplica por esta coluna, ok? Então fica, se nós fizermos isso, reparem, fica menos 2 vezes x mais 1 vezes y. 1 vezes y é y. Depois seria mais, não é? Mas mais por menos vai dar menos. Menos 3 vezes g, fica menos 3z. Portanto, isto, olha, uma multiplicação de uma matriz 3 por 3, com uma matriz 3 linhas, uma coluna, portanto, 3 por 1, é possível se realizar esta operação e vai dar uma matriz 3 por 1, não é? Portanto, se eu multiplicar a matriz dos coeficientes pela matriz das incógnitas, vamos obter uma matriz com 3 linhas e uma coluna. A primeira linha está. Qual é a segunda linha? Vai ser 2. Como é que eu agora multiplico? Então, agora é esta linha, multiplica pela coluna e fica 2 vezes x, 2x, 0 vezes y, que dá 0y, não é preciso escrever, 5 vezes z, dá mais 5z, certo? A seguir, vamos aqui buscar um cor-de-rosa. A seguir, isto, e reparem, já lá vou. Agora, a terceira linha vezes a coluna. Menos 2 vezes x dá menos 2x. Mais 1 vezes y fica y. Menos por causa de ser menos 3 vezes z dá menos 3z. Estão a ver? Obtivemos, cá está, uma matriz com 3 linhas e apenas uma coluna. E isto vai ser igual a, aqui não fiz nenhuma operação, é igual à matriz coluna 2 menos 1 e 3. Ok? Ora, quando é que duas matrizes são iguais? Quando os elementos que estão na mesma posição forem iguais, ou seja, isto significa que menos 2x mais y menos 3z é igual a 2, que é este 2 que está aqui. Este elemento todo está na primeira linha e primeira coluna, assim como o 2, não é? Depois o 2x, a vermelho, vou escrever de outra cor, para vocês verem, vou fazer a correspondência. Portanto, o 2x mais o 5z é igual a menos 1. Portanto, segunda linha. Não é? E depois a cor de rosa temos o menos 2x mais o y menos 3z igual a 3. Pronto, e cá está. Isto é o sistema de equações que tínhamos inicialmente. Estão a ver? Por isso é que nós dizemos que o sistema de equações tanto pode ser escrito assim, na forma tradicional, como nós conhecemos, não é? Há muito tempo, como na forma matricial. Portanto, é uma forma diferente de escrever o sistema. Olhem, um sistema tem que ter os sinais de igual, certo? Como tem aqui. Não é? Este igual é como se fosse um igual grandalhão. Percebido? Pronto, isto é o sistema na forma matricial, não confundir com a matriz ampliada. Está bem? A matriz ampliada precisamos para a linha B. Então vamos aqui fazer já a matriz ampliada. Se calhar neste vídeo não consigo ver quanto tempo é que tenho de vídeo aqui. Penso que 9 minutos. Vamos lá ver, não sei se consigo fazer a B toda, se não continuamos depois. Mas vou fazer aqui a matriz ampliada para vocês verem o que é a matriz ampliada. A matriz ampliada é uma matriz que se obtém juntando a matriz dos coeficientes com a matriz dos termos independentes. Então, a matriz, eu vou buscar aqui os coeficientes, está bem? Vai ser mais fácil ver. A matriz dos coeficientes é menos 2, é 1, é menos 3. Vou pôr aqui o menos 3 um bocadinho mais afastado. É menos 3. Depois, 2, 0, 5. Menos 2, 1 e menos 3. Os coeficientes, tal como acontecia ali no sistema, aqui temos
coluna com os coeficientes, a primeira coluna coeficientes do x, segunda coluna coeficientes do y, terceira coluna coeficientes do z. E depois a esta matriz nós juntamos aqui mais uma coluna que tem os termos independentes, cá estão eles, ok? Portanto, isto é uma matriz que aumentou um bocadinho, a matriz dos coeficientes que aumentou um bocadinho porque juntámos aqui os termos independentes, por isso é que se chama matriz ampliada, nós ampliámos a matriz dos coeficientes. Como esta última coluna é a matriz dos coeficientes, por vezes, não sendo obrigatório, mas vocês vão ver que em algumas bibliografias encontram isto, encontram aqui um tracejado, ou até podem encontrar assim um tracito vertical, que é só para separar os termos independentes dos coeficientes das incógnitas, estão a ver? Mas é só por isso, mas isto funciona como sendo uma única matriz, é uma matriz chamada a matriz ampliada, está bem? Não confundir com o sistema escrito na forma matricial, está bem? Pronto. Na linha B, então, o que nós pretendemos fazer é pegar nesta matriz ampliada, cá está, pegar na matriz ampliada do sistema e vamos escalonar, vamos transformá-la numa matriz escalonada por linhas, está bem? Como é que isto se faz? Usando as operações elementares sobre linhas. Então vou fazer isso num vídeo seguinte. Até já!